Gabriel e Armando, eu sei que vocês tiveram alguns trabalhos prévios em conjunto, né, antes do Skol, entre eles teve A Percepção do Medo, né, de 2016, e também o curta Desalmados. Mas eu quero saber quando foi o momento assim que vocês se conheceram e perceberam que profissionalmente dariam muito certo aí como uma dupla de diretores. Assim, não é uma dupla. Assim, no caso, a gente está assinando o Percepção do Medo, a gente está assinando o SCOM, mas eu entenderia mais como um coletivo, porque tem pessoas aí que o pessoal não relaciona, mas tem tudo a ver com todos os projetos. Então, a gente sempre trabalha junto. Eu, o Armando, o Rafael Borg, o Haas. Então, é mais um coletivo do que uma assinatura de dupla. Então, por exemplo, o próprio Desalmados é o Armando e o Borg. O Haas tem as coberturas dele de shows também, que o pessoal vai lá gravar. Então, é mais um coletivo, eu diria que é mais um coletivo do que uma direção conjunta. Mesmo porque a gente entende... Não, só a gente entende que filme é uma obra, não é uma obra de uma pessoa, não existe um filme é um filme de uma porrada de pessoas e o resultado depende dessas pessoas e é um espelho disso. A gente trabalha com várias produções diferentes, né? E a gente se alterna muito nas funções. Então, tem filme que o Capra está dirigindo, eu estou produzindo. Tem filme que o Rafael está dirigindo, a gente está produzindo. E aí, o Skol e o Percepção do Medo e algumas outras coisas, acabou que eu e o Capra dirigimos juntos. Mas foi por uma conjunção de fatores, assim. Não é algo que é muito fixo, né? Tanto que o Capra tem vários projetos que ele vai dirigir sozinho, vai dirigir com outra pessoa, e a gente também. Mas a gente vai sempre tocando esse barco junto, né? Porque, cara, igual o Capra falou, não dá para fazer um filme sozinho. E não dá para fazer um filme em 3, em 4, tem que ter uma equipe gigante. Então o Skol só aconteceu porque teve uma equipe enorme de amigos contribuindo para isso acontecer, né? E sobre a gênese do Skol, eu tenho muito interesse em saber o que vocês realizaram em termos de pesquisa, porque o filme, antes dele chegar, né, nessa ambientação em São Paulo, né, onde acontecem todos esses assassinatos, tem ali, né, uma introdução que, inclusive, é muito calcada ali uma mitologia colombiana. Eu quero saber de vocês, né, o que vocês estabeleceram de pesquisa nesse sentido. Há muito de verídico em relação aos rituais que são ensinados ali e tudo mais? É uma mitologia pré-colombiana, né? É uma mitologia dos povos que estavam aqui antes da chegada dos conquistadores espanhóis e portugueses. E a ideia é justamente isso, assim. No caso, é mais focado no Império Inca, porque o Império Inca tinha esse negócio de conquistar os povos e agregar cultura. O Império Inca ele não é formado por uma cultura original que destrói as outras. A identidade desse império, que durou pouquíssimo tempo, era justamente conquista um povo e, ao invés de destruir a cultura desse povo, ele absorvia e transformava a própria cultura. Então, a mitologia criada para o filme é justamente isso, é uma amálgama dessas mitologias desses povos, da lenda de origem do mundo, dos Incas, e colocado, obviamente, com uma licença poética para o filme. Os rituais, eles misturam, porque assim, só esclarecendo, o próprio nome, ele remete a isso, porque o Anhangá que se refere ao título não é o Anhangá da entidade Tupi, é o Anhangá que os jesuítas entendiam como antagonista de Tupã, ou seja, demônio morte. Então, para os jesuítas, era só bem ou mal, não existia uma gama de morais e éticas. Então, justamente, o Anhangá do título é o Anhangá jesuíta, ou seja, demônio. Não é o Anhangá da mitologia Tupã. Porque foi isso que aconteceu. Quando os conquistadores chegaram aqui e eles fizeram suas conexões diplomáticas e tudo mais, e conquistaram o Império Inca sem derramar, quer dizer, depois derramaram bastante sangue, mas a conquista do Império Inca foi na lábia. Então, essa distorção do que a história do Império foi, do que os povos sofreram, ou como foi que aconteceu toda essa conquista, foi justamente pelo olhar dos conquistadores. Então, os rituais, eles misturam desde fatos históricos, desde
da origem do mundo segundo os Incas, que não é um fato histórico, mas é um fato mitológico, com a interpretação católico-europeia sobre isso. Então, por isso que essa mistura. E é muito interessante justamente para lidar com isso, porque a gente precisa de ícones e símbolos que o pessoal reconheça para colocar no filme, porque senão tudo se torna abstrato demais. Mas mesmo que eu não quisesse usar esses símbolos do velho mundo, que na verdade era o novo mundo, incrivelmente a mitologia inca sobre a origem do mundo se assemelha muito a todas as mitologias da maioria dos povos sobre a criação do mundo. Você tem o homem de barro, você tem uma entidade maior, você tem dando vida a esse homem de barro sendo substituído, você tem a coisa de que antes de tudo havia o nada e aí de repente tem o Big Bang. Então você tem muitas semelhanças que é muito curioso estudar isso justamente para espelhar e criar essa nova mitologia. Então foi isso, teve muito estudo, mas aí você tem que pensar assim, o quanto eu vou refletir esse estudo no filme e o quanto eu preciso deixar o filme entretenimento. Senão eu vou ter um filme de 5 horas explicando toda essa história e esse torna um filme antropológico, não se torna entretenimento. Mas teve muito estudo, basicamente teve muito estudo. A gente só selecionou o que vale usar no filme, porque também lembrando que o filme ele tem que funcionar no mundo inteiro, em todas as culturas. Não adianta só eu explorar símbolos que só o brasileiro entende ou símbolos que só o norte-americano entende. Pelo contrário, um filme precisa se comunicar com vários tipos de espectadores. Eu tenho muita curiosidade para conhecer também o processo de vocês até chegar a essa caracterização do próprio Skull. Você, Capel, eu acredito que foi, né, quem desenvolveu o design dessa criatura, mas eu tenho muita curiosidade de saber, enfim, né, as suas inspirações, quanto tempo levou para moldar essa criatura e até mesmo as dificuldades que vocês tiveram como realizadores em ambientá-lo ali no set, porque além, né, de ser uma criatura muito específica, vocês também privilegiam muito uma certa exploração dele no sentido enfim, né, de como o próprio corpo dele acaba se transmutando em cena. Então imagino que isso tenha sido muito desafiador para manipular ali. Até quero saber também como foi o Rurik Jr., né, que é um lutador que incorpora, né, o Skull. Então também queria saber como que foi trabalhar com ele. O design da criatura a gente teve sorte de poder testar diversas vezes desde 2012. O conceito visual foi criado em 2012, mas a elaboração da história foi sendo trabalhada de 2015 para cá. Mas o conceito visual ele teve essa chance de poder ser estudado. A gente fez diversos curtas com a personagem, viu o que funcionava e o que não funcionava. Mas o mais importante foi justamente pegar, não corromper a estética artística do Império Inca, ou seja, tinha que respeitar materiais e o design da época de 1500 no Império Inca, evitando me render ao eurocentrismo, fazer uma coisa greco-romana, e respeitando esses materiais e a estética, e ao mesmo tempo respeitando também o que o filme se propõe. Se a máscara se torna orgânica, ela precisa ter essa origem artesanal do Império Inca, mas ao mesmo tempo ela tem que pressupor que ela vai se mexer. Então, é uma fusão desses materiais, de muita pesquisa sobre artefatos incas da época, também uma pesquisa de artes plásticas, assim, de Francis Bacon, de Giger e tudo mais, e somado com seres orgânicos. Então, por exemplo, tem o caranguejo samurai, que é um caranguejo que a carapaça parece uma caveira e se tem as patas. Então, é muita coisa colocada ali para transmitir informação sem precisar falar informação. Então, a parte difícil de design de personagem é justamente essa. Do Rurik, se o Armando quiser falar, porque o Rurik é muito gente boa. Aliás, o pessoal da BWF inteira é muito gente boa e fizeram uma participação muito grande, foram muito importantes para o filme. O Rurik é um dos campeões da BWF, né? Brazilian Wrestling Federation. O Bob Jr., que é o presidente lá, ele foi o coordenador de luta do filme e teve uma parcela grande assim, de participação em gerar em como seriam esses movimentos de luta. Então,
se você viu o filme, você pode reparar que muitos dos golpes ali são golpes de luta livre. Né? Tem body slam, tem várias coisas ali que são originárias de luta livre. A gente queria usar uma coisa diferente, sabe? Uma coisa que fosse sul-americana, latina, de alguma forma, sabe? Mas a gente não queria que o Skull fosse uma criatura com poderes sobrenaturais ao ponto dele voar, ele lutar com o Gifu, sabe? Essas coisas. É uma coisa muito terrena, mas que ele tem um pé no sobrenatural, claro. Então as ideias, por exemplo, que ele vai, ao longo do filme, né? Ele vai chupando as tripas e o sangue, os órgãos das vítimas, é para ele crescer e ficar mais forte, porque o intuito dele é poder invocar, né, Tahuantinsupai, Supai, essa entidade para a Terra, né? Então ele vai ficando cada vez mais poderoso e ele vai usando isso aí como arma também. Então quando ele joga a arma dele, né, que é um facão que vai se transformando numa arma que era de centenas de anos atrás, você pode até reparar, depois o Capel fala disso nesse design da arma, ele puxa de volta com as tripas, então é uma coisa que nele fica já orgânica, não é como se fosse um corpo podre, cheio de coisa morta, não é um Jason, por exemplo, que está morto ali. É uma coisa orgânica que está crescendo, está se fortalecendo, né? E teve contribuições também, claro, do André Bressan, que fez uns concept arts do Skull, até aquele pôster que tem uma ilustração vermelha, ele que desenhou. Então, é uma amálgama de ideias que não é como se a gente fosse pegando referência de alguma coisa que quisesse reproduzir e usar. Eram muitas coisas que a gente queria criar e reproduzir para fazer aquilo ali no filme, né? A gente gosta muito de ver essa violência plástica de alguma forma, que se for uma violência real, não fica tão legal pro espectador, sacou? Então a gente queria fazer com que o Skull fosse um monstro que tivesse uma mitologia um pouco diferente mesmo do eurocentrismo, igual o Capo falou, né? Mas o Rurik, cara, foi um super parceiro. Depois você fala, Capo, a gente teve que, cara, para vestir ele com as próteses, sangue e tudo mais, era uma trabalheira, sacou? Precisa de muita dedicação. Fazer filme de terror, fazer filme de terror com sangue, exige muita disciplina e muito sofrimento. Então ele aturou bastante durante o filme. Mas são essas pequenas coisas que você coloca na personagem, que algumas pessoas percebem ou não, porque isso vai do repertório do espectador, que são sutilezas, mas que constroem essas regras, essa coisa mais sólida da personagem. Então, você tem o facão dele que vai se dentando e se transformando em uma Coahutli, que é aquela arma maia inca, que é um bastão com dentes de pedra, que era muito comum. Então, tem essa coisa que remete, mas é muito sutil. Tem essa coisa de absorver os sacrifícios que ele faz justamente para dar força para o Deus que ele representa. Então, por isso que ele absorve as entranhas para se tornar maior, até encarnar esse Deus na Terra. Então, são pequenas coisas. Até as próprias mortes são a respeito de apropriação. Então, você tem a morte dos traficantes, que não é punição pelos traficantes, mas é pelo uso errado da cocaína, deixando de ser uma erva para rituais, se tornando uma droga corrompida. Você tem a própria festa ali, que é o Dia dos Mortos, que não daria para ser mais apropriação errada. O problema não é a apropriação, é a apropriação errada. Então, de certa forma, o espírito se vingando desses conquistadores de 500 anos atrás, que meio que desmontaram essa cultura e transformaram em um novo ponto de vista. Então, é a entidade indo atrás de todas as pessoas que ele mata. Basicamente, ele mata como sacrifício em vingança aos 500 anos atrás. Eu percebo uma grande preocupação, até mesmo pelas respostas, de vocês fazerem um filme de terror que tem o máximo de características do Brasil, né? Desde da exploração do cenário, também de construção de personagens, até mesmo da própria coreografia da violência, né? Eu gosto muito de perguntar para diretores desse gênero, quando tenho oportunidade de entrevistá-los, em relação à conexão do terror brasileiro, desculpa, a conexão do terror brasileiro com o público. Uma vez que eu estou percebendo que está existindo um movimento aí que está fazendo com que mais produções do gênero sejam realizadas aqui no Brasil. Eu penso, por exemplo, que o Rodrigo Aragão, o Denilson Ramalho e a Gabriela Amaral Almeida conseguiram fazer obras que tiveram uma certa penetração nesse público, digamos assim. Dentro disso, quais as dificuldades que vocês encontram justamente para conseguir fazer com que o Skull, por exemplo, seja
visto pelo maior número possível de fãs do gênero. Que a gente tem essa coisa, né? Nós recebemos muito a produção de fora, principalmente americana, mas parece que o público tem uma certa dificuldade de decodificar os próprios signos, né, do terror brasileiro. Acho que é justamente por essa formação cultural não ser construída sobre isso. Mas também uma coisa muito importante, uma coisa que a gente já falou, hoje o conteúdo do filme pode ter aspectos culturais de determinada região, mas o filme precisa se comunicar com o mundo inteiro. O filme não é feito para ser vendido para um país, porque senão o filme, em termos comerciais, morre. Ele precisa ser identificado, ele precisa ser interpretado por diversos espectadores. Então você precisa achar um jeito de contar essa história, mostrar os aspectos culturais que são curiosos para os outros, inclusive para o próprio brasileiro, mas não se ater a falar exclusivamente com um público só. É aquele negócio que eu já falei assim, é adaptar o conteúdo e não a mídia. É você usar a mídia do cinema para contar uma história cujo cenário é latino-americano. O gênero, de alguma forma, o terror, que a gente está falando, ele tem várias ramificações, né? A gente pode fazer um filme que é bem sutil no terror, ou um filme que é igual School, desde a primeira cena é assumidamente um filme de terror, tem sacrifício, tem cabeça explodindo, tem umas coisas que, cara, não tem como você negar, né? Mas a gente também pode fazer filmes que vão se construir. A Percepção do Medo, o nosso filme anterior, você vê que é um filme que é como se fosse um thriller psicológico, o cara vai se construindo naquela psicose até virar uma coisa mesmo que ele começa a ter visões e aí aquilo se transforma em algo bem sanguinário, né? Você citou, por exemplo, filmes aí que eu acho que passaram um pouco dessa bolha só do público de terror, justamente por serem sutis quando lida com o gênero. E eu acho que não precisa ser só sutil para alcançar esse público. Tanto que a gente vê agora, a gente está tendo muito feedback com o filme, com o School, agora na Mostra Tiradentes, que a Mostra Tiradentes é muito tradicional, tem muito filme que é super tradicional, passando há 20 e tantos anos, né? E agora poder ter esse tipo de filme passando lá, acaba furando um pouco a bolha do público de terror. Porque o público de terror já está esperando assistir um tipo de filme desse. Já quer ver um slash, já quer ver morte e tal. Agora a gente poder mostrar isso aí para um outro público, e esse outro público ter essa recepção, é algo novo, é algo que tem acontecido nos últimos anos aí. Mas eu acho que é uma coisa mundial, né? Você pode ver, no Oscar, poucos anos atrás, o Oscar de melhor filme foi por A Forma d'Água, que é um filme de monstro, de alguma forma, Então eu acho que o público, o público em geral, eu digo, tá tendo essa percepção de que filme de terror, filme de gênero, não é algo para ficar relegado às bordas, não é algo para ficar trash ali do lado. É algo que está se consolidando como um dos grandes gêneros que tem grande público e tem muito retorno financeiro e de público e tal, né? Então, é algo que não se pode ignorar. A gente está muito feliz disso estar acontecendo. A gente tem percebido, porque, o Capel aí está há 89 anos fazendo filme de terror no Brasil e ele percebe, né, porque a gente conversa sobre isso, que as coisas vêm mudando, né? Tá tendo uma aceitação melhor com esse tipo de filme, sem esse preconceito. Porém, os players, né, que são os distribuidores, os canais de TV, ainda têm os preconceitos pessoais, só que eles precisam acordar, eles estão perdendo o bonde. O público está acompanhando. Se eles não forem junto, o público vai vir direto na gente, que é o que está acontecendo. E para finalizar, pegando esse gancho, né, justamente de não fazer um filme voltado para o único mercado, no caso brasileiro, como estamos tratando aqui, eu percebi que o School ele já foi obtido aí por vários países. Vocês podem tratar um pouco sobre essa carreira internacional do filme? Eu não sei se vocês tiveram a sorte de conseguir colocá-los em festivais estrangeiros antes da pandemia, por exemplo, e como que foi a receptividade? O projeto é de 2015, o filme foi rodado em janeiro de 2019, né, após o pitching do Fantasmercado em 2018, então um processo bem lento. E aí ele ficou pronto, na verdade, em 2020. Um processo de finalização demora muito tempo para ser feito. Em janeiro de 2020, na verdade, dezembro de 2019, o filme foi adquirido pela canadense Raven Banner. Então, ele começou já, o próprio pitching dele era da Fangoria, a gente saiu da Fangoria, foi para a Raven Banner, e a distribuidora fez todo um trabalho para colocar o filme em festival, porque o que vende para o mercado, o filme que faz a propaganda do filme, filmes menores, né, independentes, são os festivais. Então, a gente teve muita sorte de participar de festivais grandes que promoveram pra caramba o filme e deram muito retorno.
mas, considerando que foi em 2020, foram todos virtuais. Isso teve seus prós e contras, claro, mas para o filme, internacionalmente, foi bem positivo. Ele está em bastante país agora. Ele vai começar a ter o lançamento comercial nesses países esse ano. E agora a gente está trabalhando no mercado nacional, que a gente teve que fazer esse negócio de vir de fora para dentro, justamente porque o filme ele começou com uma coisa internacional, né? Então foi uma novidade para todo mundo, para a gente também. A gente foi bem legal poder participar de vários festivais lá fora, mas teve um impacto muito grande no ano de 2020, porque é o ano que o filme ficou pronto e vários festivais foram cancelados, adiados e a maioria nem retomou ainda, né? Você vê aqui no Brasil, a Mostra Tiradentes foi um dos grandes aí, foi um dos primeiros a retomar de uma forma online. Então eu sinto que teve um impacto, né, claro, mas a gente conseguiu uma outra visibilidade. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando estreou mundialmente, foi no festival nos Estados Unidos. E aí, em vez de ser uma sessão para 300 pessoas numa sala de cinema específica, eles fizeram um festival online e abriu para o território americano inteiro. Então, teve muito review, muita gente viu o filme por causa desse alcance, né? Então, eu sinto que, por um lado, a gente perdeu vários eventos que poderiam acontecer, mas, por outro, a gente conseguiu uma visibilidade maior para atingir o público. Isso aí eu sinto que sim, que teve um impacto na distribuição internacional do filme. Então, o filme lá fora já está sendo distribuído em vários países, né, igual o Capper falou. E aí a gente está começando a carreira de festival no Brasil agora. Mostra Tiradentes está sendo a primeira janela que a gente está mostrando o filme. Então vamos ver daqui para frente como é que a gente vai poder inserir o filme no mercado para o pessoal poder assistir. Né? É claro que isso muda a experiência cinematográfica, você perde aquela coisa grandiosa da tela, aquele glamour que te obriga a se inserir no filme, né? Porque quando você está assistindo em casa, você tem várias coisas acontecendo à sua volta, a distração é inevitável, diferente de uma sala de cinema. Mas não tem como fugir disso. Isso é o novo zeitgeist para o cinema e não é um filme independente pequeno que vai mudar isso. Se a Warner está lançando as coisas pela HBO e não no cinema, não é um filme pequeno que vai mudar isso. A gente sempre teve essa preocupação, sabe, Alex? Tipo, o cara tem que ver o filme na tela grande, tem que estar com som bom, mas hoje tá todo mundo vendo coisa na televisão em casa. Então, vamos nessa. Vamos onde o público tá, né, cara? Rapazes, agradeço pela conversa, foi um prazer falar com vocês e desejo sucesso aí com a trajetória do Skol, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados estrangeiros. E até uma próxima. A gente que agradece muito. Assim, é bom sempre falar do filme e contar todo o processo para a gente chegar no filme, porque antes as pessoas acham que o filme, porque tem 1h30, ele fica pronto em 1h30. Não, ele leva bastante tempo. Para ser até o projeto começar, ele leva bastante tempo. Depois que ele é filmado, ele leva mais tempo ainda. Então é um filho pródigo que não sai de casa. Valeu demais, Alex, pelo espaço. Precisando, é só chamar, cara. Valeu, obrigado.